Hoje, na manhã desta terça, o juiz Sérgio Moro respondeu de forma dura ao primeiro recurso do ex-presidente Lula contra a condenação, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Moro comparou o petista ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pois ele, o Cunha, também afirmava, tem uma aspas aqui, também afirmava como álibi que não era o titular das contas no exterior que receberam depósitos de vantagem indevida. O juiz afirmou 9 vezes que não há omissão, obscuridade ou contradição na sentença. Moro apontou ainda que as questões trazidas pelos advogados do petista não são próprias de embargos de declaração. Começo com você, Vera. Dá para comparar Lula e Cunha? Que, aliás, é a pergunta aqui que a gente faz também para os nossos ouvintes. Na cara de pau dá para comparar, mas eu acho que no profissionalismo e omitir as coisas, o Lula é melhor que o Cunha, porque o Cunha pôs a data da mãe, na abertura da conta, inventou aquela história de carne enlatada lá, que seria justificativa para os milhões que ele recebeu. Então, o Lula é um pouco mais profissional que o Eduardo Cunha. Mas o que vale aí nesse despacho, Patrick, a meu ver, é a elegância com que o juiz Sérgio Moro mói a defesa do Lula. A gente falava aqui na semana passada que a sentença era tão boa que faltava ele desenhar. Agora ele desenhou. Ele pegou cada uma das refutações ali que a defesa do Lula fez e desmontou de um jeito super didático, ainda menos juridiquês do que era a sentença. Então, ele praticamente complica a situação do Lula no recurso. Porque quando cair lá no TRF4 e esse despacho vai subir também, vai ficar muito evidente que eles não têm base para contestar quase nada da sentença. Tem umas partes até bastante humilhantes, porque a defesa do Lula diz assim, nem fez menção. Aí ele fala, item tal, página tal, tá no item tal, página tal, ele dá um índex para a sentença anterior. Então, essa repetição que você falou é proposital, porque embargos de declaração são para rever obscuridades, omissões e qual que é a terceira coisa que ele diz? Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição. Contradição, isso. Em cada um dos pontos que ele elenca. E aí o resto, o mimimi da defesa do Lula, ele deixa claro que não é para estar ali naquele instrumento e sim pode ser objeto de apelação. Então é humilhante para a defesa do Lula. Eu separei aqui um trecho com que ele em que ele deu um sabão no advogado do Lula, principalmente, acho que é voltado principalmente para o Cristiano Zanin. Ele diz, sim, a defesa pode ser combativa, mas deve igualmente manter a urbanidade no tratamento com as demais partes e com o julgador, o que lamentavelmente foi esquecido por ela em vários e infelizes episódios. Portanto, foi um sabão com classe. Humilhante também para você, Andreasa? Primeiro, eu acho que ofendido nessa história deveria estar o Eduardo Cunha, Porque há limites para você ser comparado. Mesmo um tipo como o Eduardo Cunha deve ter, assim... Lula não. Lula já é demais. Tá difícil a situação do Cunha, Tem uma coisa... eu escrevi, a minha coluna de hoje no Globo é sobre a sentença do Moro. Que eu, para escrever o artigo, li algumas vezes. É uma coisa engraçada, a sentença do Sérgio Moro é como vinho, Ela melhora a cada leitura, ela fica mais clara, ela já é claríssima, como nós falamos aqui, desprovida de juridiquês, É uma sentença que, aliás, todo mundo deveria ler. O Brasil em que a gente vive está lá. E aí, à medida em que as coisas vão acontecendo fora da sentença, no dia a dia, as consequências da sentença, por exemplo, essa tentativa de embargo de declaração, de embargo declaratório da defesa do Lula e o modo como o juiz Sérgio Moro reagiu, tudo isso apenas enobrece, valoriza o caráter literário da sentença do Sérgio Moro. É realmente uma obra-prima. É preciso que a gente estude essa sentença, porque uma das coisas que o Ministério Público atacava na denúncia era a ideia de organização criminosa, de que toda essa história configurava uma organização criminosa. O Ministério Público tinha razão, mas fez esse ataque de maneira muito apaixonada, e isso não é próprio de uma denúncia do Ministério Público. O Sérgio Moro
desmonta isso. Ele fala claramente que não interessa configurar uma organização criminosa declaradamente, adjetivamente. No entanto, o que ele faz? Ele, na sentença dele, constrói exatamente, ele explica exatamente por que aquilo é uma organização criminosa. Ele mostra ali em que consiste o projeto de poder do PT. O triplex, famoso triplex, é franja, é sobra. É um bem material extraído para fins pessoais, para agradar alguém, né? Da famosa conta-propina do PT na OAS, como há conta-propina do PT em outras organizações. Havia na JBS, havia na Odebrecht. O método conta-propina é esmiuçado na sentença do Sérgio Moro, a cada vez melhor. Dá pra comparar o Moro com o Cunha, Marcelo Madureira? O Moro não, Lula. O Moro, desculpa. Muito pelo contrário, né? O Lula com o Moro com o Cunha dá pra distinguir. O que dá? Não, dá pra distinguir. O Moro do Cunha dá pra distinguir. Agora, pra distinguir o Lula do Eduardo Cunha, eu teria que trabalhar num laboratório de análises clínicas, desde que as pessoas levam um potinho de manhã, para poder distinguir um do outro, porque eu acho que pelo cheiro e o aspecto, os dois são a mesma coisa. Fui claro? Bastante. Ou fui marrom? Nenhuma dúvida. Foi mais claro que o juiz Sérgio Moro. Nem gostaria de submeter o meu apurado olfato, o meu faro canino, né, na desgastante tarefa de distinguir um Lula de um Sérgio Moro, de um Lula de um Eduardo Cunha, talvez pelo aspecto mais pastoso de um, mais rígido de outro, mas eu dispenso a mim e os nossos ouvintes dessa escatologia horrorosa. O que eu penso aqui, meus amigos, é que eu imaginava que o dinheiro que o Lula subtraiu dos cofres públicos andou amealhando por aí até em palestras, né? Palestras doutas que ele deu, cheias de sabedoria. Ele poderia ter contratado advogados melhores, de melhor categoria, verdade. mesmo porque esse Cristiano Zanin é casado com a filha do compadre dele, Roberto Teixeira, que era o cara que emprestava, entre aspas, o apartamento que o Lula morava. Quer dizer, fica tudo em quadrilha, ou tudo em família, fica tudo muito próximo. Ele poderia ter contratado gente melhor, não, Vera Magalhães? Mas é que nesse caso ficou em família mesmo, porque o Roberto Teixeira, compadre dele, é o genro. A filha também trabalha no escritório. Na quinta-feira, quando ele fez a explicação ali sobre a sentença, ele passou uma boa parte saudando a família ali, o companheiro tal, que é marido da fulana, que também trabalha no escritório. E daí você entende, né? Porque a contratação... Eu não tenho muita dúvida que esse Cristiano Zanin vai estar em alguma cédula do PT no ano que vem, viu, pessoal? Bom, gente, vamos continuar falando agora do... Deixa eu só falar uma coisinha que eu acho que é importante, duas coisas que é importante a gente salientar sobre o Moro. Tem uma coisa que ele fala quando ele explica... para a defesa do Lula o que aconteceu, quando ele desenha, que é importante e era bom os petistas fanáticos prestarem atenção a isso, que talvez ajude eles a saírem daquele transe ali de não aprova, não aprova, não aprova. Ele diz que no crime de lavagem de dinheiro, o que torna esse crime perfeito, o que contribui para, ele diz, perfeitabilidade, enfim, ele usa lá, do crime, é a falta de pagamento. Então não é o fato do Lula não estar o imóvel no nome dele, porque isso também faz parte do crime de lavagem, é o fato dele não ter pago por nenhuma daquelas benesses no apartamento, não ter pago a diferença da tal unidade simples para o triplex. Cadê esse pagamento? Cadê o pagamento nem das aluguel, reformas? Não tem nem o recibo de aluguel. Exato, então não tem pagamento. Nada, né? Isso evidencia que o dinheiro para pagar tudo isso vinha da tal conta de propina, como disse o Léo Pinheiro. Então é uma prova importante que vai ser levada em consideração, a meu ver, na segunda instância. E a outra é que a Petrobras, antes dominada pelo petismo e agora sob nova direção, tem até uma propaganda no ar, a Petrobras mudou, está pedindo que o dinheiro dessa ação seja revertido para ela, que foi a mais prejudicada com a coisa toda, né, dos desvios do Lula. Então a Petrobras, nesse caso, atuando como assistente de acusação, ajuda a complicar a situação do Lula e a narrativa do Lula, porque ela fala, a gente foi lesado sim, a empresa foi lesada e o dinheiro deve reverter para nós. Então isso também é importante. E o juiz, claro, ele é esperto, ele concedeu. Para
explicar esse episódio da migração do imóvel, Lula e Dona Marisa pagaram 50 de 70 parcelas do financiamento junto ao Bancop para o então residencial Mar Cantábrico. Isso. Tá? Em 2009, o Vaccari era o presidente do Bancop. Em 2009, esse imóvel migra para o OAS. Tá? Com o passar do tempo, o imóvel ao qual Lula e Marisa haviam aderido foi vendido. Lula e Marisa nunca foram pressionados nem pela OAS, nem pelo Bancop para pagar a diferença ou desistir do imóvel, nada. Ficou naquela situação. O único imóvel já do Solaris, né, nessa migração, que nunca foi posto à venda foi o triplex, a cobertura. Esse ficou reservado. E aí é essa história que a Vera contou brilhantemente. Num determinado momento, eles combinaram. O Vaccari procurou o Léo Pinheiro para dizer, olha, vamos solucionar da seguinte maneira. A diferença que existe, evidentemente, entre um apartamento e outro, mais as reformas do triplex e do sítio de Atibaia, que esse então é um escândalo, vão sair da conta propina, do crédito do PT junto ao OAS. Esse era o método. Era dessa forma que funcionava a organização criminosa. Vamos parar de chororô. O imóvel era do Lula. Acabou.